Então, pessoal, bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, né, dando continuidade ao estudo do sistema esquelético. Vamos falar agora de uma parte fundamental, né, muito importante, e muito importante também para a nossa prática como fisioterapeutas, que é conhecer bem, né, fazer um bom estudo da anatomia das vértebras e da coluna vertebral, certo? Então, assim, como nós já estudamos no capítulo de introdução ao estudo da anatomia do sistema esquelético, as vértebras, elas são classificadas como ossos irregulares, certo? Esses ossos se sobrepõem uns aos outros, formando uma coluna. É a chamada coluna vertebral, certo? Qual a grande importância dessa coluna vertebral? Ela protege no seu interior, no seu canal medular, ela protege, ela abriga as meninges, ela abriga, circula por ela o líquido céfalo-raquidiano e ela abriga a medula espinhal e as saídas, né, dos nervos periféricos, né, dessa coluna vertebral. Então, ela tem uma importância muito grande, porque ela dá uma proteção também, né, assim como o crânio, a tecido que nós temos assim mais especializado, mais sensível, né, mais frágil, vamos chamar assim, que é o sistema nervoso central, tá certo? Então, as vértebras, elas compõem a coluna vertebral e tem essa proteção diretamente na medula espinhal. E as vértebras, elas não são todas iguais, né? Não são o mesmo, não tem o mesmo formato, pelo contrário, elas são distintas entre si. Mas nós podemos agrupá-las, digamos assim, em 5 tipos de vértebras. Então, assim, nós temos as vértebras cervicais, um total de 7. Elas fazem a primeira vértebra cervical, ela tem contato com os côndilos do occipital, lá no crânio, certo? E ela se estende 7 vértebras a partir dela, certo? Na sequência, então, nós vamos ter as vértebras torácicas, é o maior grupo, né? São um total de 12 vértebras torácicas. Nessas vértebras, elas estão articuladas entre si, obviamente, e também estão articuladas com as costelas, né, que compõem a caixa torácica. Nós temos ainda as 5 vértebras lombares, tá? E nós temos as vértebras sacrais, que são unidas, formando um único osso, né, que é o sacro, na parte mais distal da coluna. E na extremidade nós temos as vértebras coccígeas, né, compondo ali a parte final da coluna vertebral, o cóccix. Né? Então, cada uma dessas vértebras, nós vamos ver aqui ao longo desse nosso estudo, que elas apresentam características próprias, certo? Assim é fácil distinguir cada um desses tipos. A vértebra cervical, ela tem suas características, a vértebra torácica tem as suas características específicas, as vértebras, assim como as vértebras lombares, certo? Cada um tem seus tipos de vértebras específicas. E dentre esse conjunto de vértebras, nós temos um destaque para 2 dessas vértebras. São as 2 primeiras vértebras cervicais. É a vértebra C1, que é o Atlas, e a vértebra C2, que é o Axis. Essas vértebras, apesar de ter características semelhantes às demais vértebras, elas são consideradas atípicas. Elas têm um formato completamente diferente, vou dizer completamente diferente, mas tem um formato diferente das demais vértebras, certo? Então, avançando aqui um pouco mais, como eu já vi falando, né, um pouco da coluna vertebral, ela é o eixo de estrutura do corpo. Ela é formada pelas vértebras, né, e ela forma um eixo de estrutura do corpo. Garante sustentação do corpo em sua globalidade. Como eu já falei também, garante proteção à medula espinhal. Ela também permite movimentos variados. Nós observamos que a nossa coluna vertebral ela é bastante móvel, né? Formada por ossos irregulares, e a coluna vertebral, pessoal, ela não é reta. Numa visão anterior, se nós olharmos a parte de uma visão anterior, sim, ela vai se apresentar
um formato reto para nós, na coluna normal. Mas se nós olharmos as vértebras, a coluna vertebral, melhor dizendo, numa visão lateral, nós vamos observar que existem curvaturas fisiológicas. Essas curvaturas são de grande importância para auxiliar a absorver impactos e dar a mobilidade da coluna normal, certo? Agora, essas curvaturas fisiológicas, elas apresentam um limite. Elas podem ser aumentadas ou reduzidas. E aí nós temos já estados não normais, certo? Muitas vezes, essas alterações nas curvaturas já são em decorrências de alterações posturais, que muitas vezes é a base do que causa as famosas dores nas costas, né? Por exemplo, a lombalgia é uma dor na parte posterior, na parte mais distal da coluna vertebral, na região lombar, e que os artigos apontam que, dentro da epidemiologia, todos os seres humanos, em algum momento da vida, terão dor nessa região, sofrerão algum tipo de lombalgia, em algum momento da vida. Então, aqui nós observamos os tipos vertebrais, né? Temos o conjunto das vértebras cervicais, se articulando aqui na parte superior com o occipital. Nós temos as 12 vértebras torácicas, formando aqui uma curvatura. Observe que essa imagem que nós estamos vendo é uma imagem lateral, e aqui nós observamos as curvaturas. Nós temos as vértebras lombares e as vértebras sacrais. Então, essas curvaturas nós observamos da seguinte forma. Nós temos aqui uma lordose cervical, ou seja, por que eu estou chamando isso aqui de lordose cervical? Porque a concavidade da curvatura é posterior. Então, quando a concavidade da curvatura é posterior, nós chamamos de lordose. Aqui, no caso, uma lordose cervical, porque está na região da coluna cervical. Na sequência, nós temos aqui já não uma lordose, mas uma cifose. Cifose, nesse caso, a concavidade está para anterior. Observe aqui a curvatura, né? A concavidade é anterior. Nós temos novamente uma lordose lombar. A concavidade é posterior. Então, nós temos aqui uma lordose lombar. E, por último, uma curvatura também onde a concavidade é anterior, formando aqui uma cifose sacral, né? Um osso único ele tem esse formato, certo? Então, como foi falado, eles são importantíssimos para a biomecânica da coluna vertebral. Importantíssimo. E aqui nós vemos também algumas alterações dessa coluna vertebral, né, dessas curvaturas anormais da coluna vertebral. Então, aqui nós estamos tendo uma visão posterior, certo? Na visão posterior ou anterior, a coluna ela deve ser reta, não é para ter nenhuma curvatura lateral. Aqui nós estamos observando aqui uma curvatura lateral, né? No caso aqui, uma escoliose. Então, as curvaturas laterais da coluna vertebral são estados alterados, podemos até dizer patológicos, certo? E são denominados escolioses, tá? Aí ela pode ser à direita, pode ser à esquerda, pode ser destro-convexa, sinistro-convexa, de acordo com a posição, de acordo com a patologia apresentada, certo? Então, as escolioses, além do exame clínico que nós observamos no consultório, né, com o uso do simetrógrafo, né, um aparelho milimetrado, nós podemos observar essa simetria,
também através de softwares, né, de fotos que podem ser vistas e processadas, e nós podemos observar também essa escoliose, e de exames comuns também, como raio-x, é possível diagnosticar, analisar essa escoliose, inclusive calcular o ângulo de curvatura anormal. O exemplo aqui no item B, nós temos a cifose, é um aumento da curvatura, aqui no caso a cifose torácica, é o aumento da cifose torácica, exagerando, a pessoa deixando o corpo virado mais para frente, voltado para frente, curvando a coluna para frente. É uma postura que nós observamos muito assim, em alguns momentos da vida, às vezes o adolescente está no desenvolvimento, e aí não tem ainda muito uma posição para se movimentar, para se posicionar mesmo, e aí assume essa postura de curvatura da coluna, né, um pouco de tímido também, essa cifose, esse aumento dessa curvatura, da cifose torácica, muitas vezes ela também é proporcionada por hábitos. E nós temos aqui a lordose lombar, onde há um aumento, né, onde há uma exacerbação da curvatura da lordose lombar. Observe que a curvatura é normal, mas o exagero, o aumento dessa curvatura é que é o patológico. Também é muito influenciado por hábitos, tipos de calçado, a forma de sentar, sedentarismo, uso de salto alto, né, muitas vezes salto exageradamente alto, muitas vezes idade ainda de desenvolvimento, né, adolescente, às vezes com 12, 13 anos, usando salto muito alto, isso pode provocar uma alteração, um aumento dessa lordose lombar. E assim, é o que lota os nossos consultórios, assim, grande parte das algias da coluna vertebral se localizam nessa região da lombar, e eu arrisco a dizer que grande parte é causada por hábitos, tipos de sapato que usa, forma de sentar, o tempo de uso de recursos tecnológicos, né, computador, celular, etc. Aqui também na cifose torácica, esse hábito de estar com um aparelho celular curvado para frente, também durante muito tempo, crianças já tendo esse hábito, proporciona também o surgimento dessa alteração. Entre as vértebras, né, nós não temos contato de osso com osso entre os corpos vertebrais, entre as estruturas das vértebras. Não, existe ali uma estrutura que facilita a absorção de impactos, facilita o movimento, tá certo? Que são os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais, eles ficam localizados nos corpos vertebrais, essa estrutura a estrutura maior da vértebra, né, óssea maior da vértebra, que é o corpo vertebral. Nós temos sobre ele os discos intervertebrais. Não está dizendo, é um disco intervertebral, entre as vértebras. Esse disco, ele é formado por uma rede, uma malha de cartilagem fibrosa, ou seja, são anéis de fibrocartilagem que circulam, e no seu centro eles delimitam um núcleo, chamado núcleo pulposo. É uma estrutura semigelatinosa, né, que ela facilita a absorção de impactos e ela facilita também a movimentação dessa coluna vertebral. Certo? Então, é de grande importância para a biomecânica da coluna a saúde desse disco intervertebral. Certo? Caso ocorra uma ruptura desses anéis, pode ocorrer a perda da capacidade da delimitação desse núcleo pulposo, e aí
ocorrer o extravasamento desse núcleo. É o que nós vamos chamar de hérnia de disco. Essa é a biomecânica básica de uma hérnia de disco, né? Olha, embora esses anéis de fibrocartilagem sejam formados por diversos anéis formando uma rede de cartilagem, uma malha mesmo que sustenta esse núcleo, atividades de sobrepeso, de sobrecarga, com postura inadequada, elas vão aos poucos provocando lesões, inicialmente microlesões, e com o passar do tempo esses anéis eles vão se rompendo, vão perdendo a sua anatomia, a sua estrutura normal. E aí ocorre a hernia de disco. Aqui os movimentos, né, que podem ocorrer com nesse núcleo pulposo. Aqui, observe, aqui a vértebra superior ela está se deslocando para trás. Aqui já entrando um pouco até na biomecânica. A anatomia e a biomecânica são coladas, né, são irmãs. Mas aqui já estamos vendo um pouco da biomecânica. É o que eu sempre digo, pessoal, a anatomia, o conhecimento anatômico sem aplicação, ele de pouco vai servir, né? Então, o que a gente precisa ver, olhar para o nosso paciente ali, e não ouvir apenas que existe uma dor, não ouvir apenas que existe um incômodo, um desconforto. A gente olhar o paciente e enxergar a sua biomecânica. Ou por outra, que vai dizer também, observar a sua anatomia. A correção de algum distúrbio biomecânico está diretamente relacionado com o sucesso do tratamento do paciente. Então, muitas vezes não precisa de exames complementares, muitas vezes não precisa de equipamentos, de aparelhos, o que precisa é da anatomia e da biomecânica, certo? Então, assim, devemos ter sempre isso em mente. Então, aqui a gente está observando que essa vértebra aqui superior, ela está se deslocando posteriormente, certo? Essa seta indicando isso. Então, quando ela se desloca posteriormente, ela aproxima essa região posterior aqui da vértebra. Ela se aproxima, fazendo, então, com que o espaço que existe entre uma vértebra e outra na parte posterior diminua, certo? Diminuindo o espaço, o que é que acontece com a pressão nessa região? Ela aumenta a pressão. E aí, pessoal, o núcleo, ele é gelatinoso, então ele obedece também à lei dos fluidos. Então, dos gases e fluidos, né, que nós estudamos lá na física. Então, se diminuir o espaço, aumentou a pressão, o disco, aqui no caso gelatinoso, ele vai se deslocar de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão. Então, ele vai aqui pressionar esses anéis fibrocartilaginosos que compõem o disco intervertebral nessa região aqui anterior, certo? Que movimento é esse aqui que está acontecendo com a vértebra, que ela se desloca posteriormente? É um movimento de extensão ou hiperextensão da coluna vertebral, certo? Esse movimento de extensão ou hiperextensão direciona o núcleo para essa parte anterior. Que pode acontecer rupturas também nesse anel e esse disco se extravasar. Se isso ocorrer nessa região anterior, não é um grande problema. Por quê? Porque aqui, o que é que nós temos aqui? Nós vamos ter, como vamos já ver aqui na aula, nós vamos ter aqui um ligamento. É o ligamento vertebral comum anterior, que pega toda essa região aqui, até o ligamento rígido, forte. Então, não vai ter grandes problemas. E outra, esse movimento de hiperextensão não é muito comum realizar no dia a dia. Cai um objeto no chão, alguém vai pegar esse objeto e fazer uma ponte para pegar? Não. As pessoas vão fazer uma flexão na coluna vertebral, que é essa nossa segunda imagem aqui. Então, quando eu faço a flexão da coluna vertebral, há um distanciamento dessa região posterior e uma aproximação da região anterior. Então, de novo, se aproximou, diminuiu o espaço. Se diminuiu o espaço, aumentou a pressão. O núcleo
que obedece às leis dos fluidos, vai sair, vai se deslocar de uma área de maior pressão para uma área de menor pressão, e aí ele vai pressionar esses anéis fibrocartilaginosos na região mais posterior do disco intervertebral, que com o passar do tempo, né, com a repetição desse estímulo, vamos dizer assim, pode haver a ruptura desses ligamentos, desses anéis, e aí extravasar para essa região. Aqui nós temos quem, pessoal, que passa bem aqui? Quase nada, né? Só a medula espinhal e diversas saídas de nervos periféricos, que se forem pressionados vão causar dor, formigamento, parestesia, diminuição de força, principalmente dor, né? Principalmente a dor. O pinçamento dessas estruturas nervosas vai provocar dor. Então, é esse paciente aqui, né, que vai estar lá nos consultórios. Então, esse movimento de flexão é o que é o mais comum. Cai um objeto no chão, você flexiona a coluna para apanhar. Embora nós estamos sempre ensinando que flexionar os membros inferiores, flexionar o joelho para apanhar e manter a coluna o mais reta possível, não sobrecarregar a coluna. Mas muitas vezes no dia a dia, né, a gente observa que isso não é obedecido. Então, aí para essa, de uma maneira resumida, a fisiopatologia da hernia de disco. Tá? Aqui, da mesma forma que acontece na flexão e na extensão, também acontece na inclinação lateral. Diminui a pressão de um lado, direciona o disco para o contralateral. E nessa imagem aqui, essa terceira imagem, né, que é a imagem de rotação, é a imagem que deve ser totalmente evitada da coluna vertebral. Nós devemos evitar ao máximo rotação, o movimento de rotação de coluna vertebral. Então, na fábrica, onde nós também atuamos, nas escolas, né, nos locais de trabalho, orientar as pessoas, os trabalhadores, e dar condições de organizar esse espaço de trabalho de maneira a evitar essas rotações da coluna vertebral. Esse é um movimento de cisalhamento, é um movimento em que facilita a ruptura dos anéis fibrocartilaginosos que compõem o disco intervertebral. Certo? Então, eu dou esse parêntese aqui, falando aqui a hérnia, olha, um exemplo, né, os anéis rompidos aqui e ela direcionando aqui posteriormente. Quem é que ela encontra? Vem aqui, ó, um nervo. Se ela sair bem para cá, ela vai encontrar com a medula, vai diminuir esse espaço interno, não vai causar, como eu falei, dor. Eu dou esse passo, faço esse parêntese para falar um pouco de hernia de disco, porque nós precisamos entender também um pouco da anatomia, né, dessa região também, que é muito importante, está intimamente ligada com a coluna vertebral e com as vértebras. E como falado inicialmente, nós vamos ver também aqui que a primeira vértebra cervical recebe o nome de atlas, né? É a vértebra C1, é o atlas. Ela vai se articular na sua região superior com os côndilos do occipital, no crânio, tá certo? E aí, na sua parte inferior, ela vai se articular com a segunda vértebra cervical, que é o axis, certo? E de onde vem esse nome Atlas? Ela vem também da mitologia, né? Tem algumas, na nomenclatura, né, algumas referências a essa mitológicas, né? Então, o Atlas é uma delas. Então, o Atlas, ele, na mitologia grega, é aquele que sustenta o globo terrestre, né? Aqui tem uma imagem aqui do Atlas. Ele segurando, né, sustentando o globo terrestre. Certo? Fazendo uma analogia, porque essa vértebra, ela sustenta também o crânio. Tá? Daí foi feito, daí se fazer essa analogia. E aqui nós vemos com mais detalhes essa vértebra. Ela, como falei, é uma vértebra atípica, né? Ela não apresenta um corpo vertebral, certo?
ela não apresenta os processos posteriores, que nós vamos observar também, estudar. Então, aqui nós observamos, na região superior da vértebra, que existe uma face articular superior. Essa face, ela encaixa-se lá nos côndilos do occipital. Então, o formato dela é um formato um pouco mais alongado, um pouco mais oval, que vai se articular perfeitamente com os côndilos do occipital. Chamar a atenção aqui também, nós podemos observar essa região aqui na parte anterior, que é a parte anterior, aqui é a parte posterior. Espero que vocês estejam acompanhando aqui a setinha do mouse. Então, na parte interna desse tubérculo anterior, vamos dizer assim, dessa porção anterior da vértebra, nós vamos ter uma articulação, uma fóvea. Você observa que essa parte ela é um pouco mais lisa, né? Onde vai ter articulação. Então, aqui nós temos também a articulação com a segunda vértebra, que é o dente do áxis, o processo odontoide do áxis, nós vamos já observar. E na região inferior, na vista aqui inferior da vértebra, nós observamos que a face articular ela é um pouco mais redonda, né? Ela é mais regularzinha, mais redonda, comparando com a vértebra, com a parte superior. Por que ela é mais redonda? Porque ela vai articular no áxis e nessa ponto de articulação, o áxis apresenta uma superfície mais plana, tá? Então, ela tem aqui um tubérculo anterior, já existe aqui um processo transverso aqui na lateral e já apresenta também um forame nessa região do processo transverso, chamado forame transverso. O detalhe é que esse forame transverso, ele é passagem da artéria vertebral e ela só é presente nas vértebras cervicais. Então, já é um ponto aí de diferenciação entre as vértebras, é saber que nas vértebras cervicais existe no processo transverso um forame, certo? E existe aqui também, nós temos aqui o forame vertebral, né, por onde a união desses diversos forames vertebrais das diferentes vértebras vai formar o canal medular, por onde vai passar a medula, ok? E assim nós temos também o áxis, é a segunda vértebra cervical, também é atípica, né? Ela tem um formato diferente das demais vértebras. Ela tem aqui um eixo, né, que é o dente do áxis, ou processo odontoide. Então, daí também o nome da vértebra, né, áxis, né, vem de axial, de eixo, formando que ele forma esse eixo articulado com a primeira vértebra cervical, com o atlas. Certo? Então, observe aqui no processo articular superior, ó, como é bem plano. Nós observamos aqui, ó, como ele é plano. Então, ele tem esse formato plano, justamente onde vai se encaixar o processo, a face articular inferior do atlas. Então, ele já apresenta aqui um corpo, já apresenta também um processo transverso e também existe, né, como eu falei, em todas as vértebras cervicais nós temos esse forame transverso, tá certo? Uma outra característica também das vértebras cervicais é o que já está apontando aqui, mas nas próximas fica mais fácil de ver, que é um processo espinhoso. Esse processo posterior aqui é chamado processo espinhoso e aqui ele é chamado processo espinhoso bífido. Nas vértebras cervicais ele é bífido, separado, ele tem duas pontas, certo? Semelhante a uma língua, né, de uma serpente, né, com duas pontas. Tem outra imagem que a gente observa isso melhor. Então aqui nós podemos observar as duas vértebras articuladas. Olha aqui, o atlas articulado aqui com o áxis. Uma peça realmente muito bonita, essa peça é de uma universidade que eu trabalhei há alguns anos, dessas fotos, mas é uma peça bem interessante, natural, bem bonita, onde nós temos as duas vértebras aqui articuladas, e que nós observamos olha, na parte inferior do atlas e aqui a articulação superior, a face articular superior do áxis, desculpa, mostrando aqui um encaixe perfeito entre elas, né?
E observe, olha, que o áxis, ele se articula nessa parte anterior e o dente do áxis, ele forma um eixo, um pivô, no qual o atlas está encaixado, inserido. Aqui a gente observa isso claramente. Aqui a pontazinha, a pontinha aqui do dente do áxis, atravessando, né, o atlas. Então aqui nós observamos ainda aqui, ó, uma parte do dente do processo odontoide do áxis. Outra imagem também, que eu considero também bem bonita e interessante, é essa. Nós temos esse corte sagital, né, do crânio e parte das vértebras, onde nós podemos observar diversas estruturas aqui. Então, essa articulação, ela está aqui ampliada, e nós observamos aqui, olha, olhe o áxis, o corpo do áxis, né, a parte anterior, o dente do áxis, certo? Aqui a parte posterior do áxis. E aqui, quem é esse aqui que eu estou apontando aqui? Atlas. Então, aqui é a articulação entre o dente do áxis e o atlas, formando aqui, ó, essa aqui é a articulação do atlas com o áxis. Muito bonito. E aqui, logo mais acima, nós temos aqui as margens do forame magno. Então, essa região aqui já é medula espinhal, certo? E aqui nós já temos iníciozinho do tronco encefálico. Então, está aqui representado nessa outra imagem, não está ampliada. Nós temos aqui o forame magno e já aqui a parte inicial do tronco encefálico, né, que nós vamos estudar mais na frente, onde nós temos aqui essa porção inicial, o bulbo, no qual se localiza o centro de controle da respiração. Por isso que lesões cervicais altas, né, lesões cervicais altas, C2, CO3, elas são extremamente graves e podem levar ao óbito por parada respiratória. Certo? Porque essa primeira porção é o bulbo, o mesencéfalo, a ponte e o mesencéfalo. São as estruturas aqui do tronco encefálico. Aqui nós temos todo o encéfalo. Então, nós observamos aqui, ainda nessa imagem ampliada, essa relação íntima aqui com a medula, né? Olha aqui, uma parte aqui da dura mater, uma das meninges, certo? Então, uma imagem mostrando a relação entre essas duas vértebras. Aqui, nós observamos uma vértebra cervical, vou dizer que é uma vértebra cervical típica, tá certo? É uma vértebra cervical típica, que ela reúne características anatômicas de uma vértebra cervical. Então, quando nós observamos uma vértebra cervical, a primeira coisa que chama a atenção é o tamanho. Ela é uma vértebra que é um tanto menor que as demais, porque também ela suporta menos peso que as outras, né? Nela ela só suporta as vértebras que estão acima delas e o crânio, né? A cabeça, digamos assim. Diferente, por exemplo, de uma vértebra lombar, que vai suportar todo o peso, praticamente, do corpo. Então, aqui, essa vértebra típica cervical, ela já apresenta um corpo, da mesma forma que as demais apresentam. Ela apresenta o processo transverso, da mesma forma que as demais apresentam. Processo articular superior, processo articular inferior, que as demais apresentam também. Ela apresenta uma lâmina, que eu estou apontando aqui com o mouse, espero que esteja para ver, dê para ver. Ela também tem um pedículo, que é essa região, e as demais também têm, mas ela tem características específicas das cervicais. A primeira delas, já falei, é o tamanho, ela é menor do que as outras. A outra, eu já falei também, que é o forame transverso. No processo transverso, nós observamos esses forames. E a outra característica eu também já falei, que aqui na parte posterior da vértebra, nós temos o processo espinhoso, e que nas cervicais, esse processo espinhoso é dividido, ele é bífido, formando assim duas pontas. Tá certo? Ah, professor, mas no laboratório eu peguei um atlas que esse processo não era assim tão dividido. Acontece, né? Então, essa vértebra aqui é a que tem mais, digamos assim, mais nítido essas diferenças. Mas, assim, você pode pegar uma vértebra cervical que a gente pouco percebe essa divisão, mas ela é presente. Certo? Então, aí nós temos a vértebra cervical e aqui o corpo da vértebra. Observe já uma vértebra
tanto mais, um tanto diferente da anterior. A primeira coisa que nós observamos é que ela já é um pouco mais robusta. Outra coisa que nós observamos, olha o processo transverso. Tem forâneo? Não tem forâneo, tá? Mas ela é uma vértebra torácica. Aqui nós estamos com a vista inferior de uma vértebra torácica. Então, o que é que essa vértebra torácica tem de diferente? Ela tem um corpo, as outras também têm corpo. Ela tem um pedículo, que une aqui a parte anterior do corpo à parte posterior. Ela tem um pedículo. Ela tem um processo transverso, que as outras também têm. Ela tem uma lâmina, as outras também têm. Ela tem um processo espinhoso. Observe que não é mais bífido, não é dividido, é único. E ela tem também processo articular superior, inferior, as demais também têm. Mas ela apresenta aqui no seu processo transverso e nessa região mais posterior do corpo, faces articulares para as costelas. Então, nós temos aqui a face costal do processo transverso, que é nessas vértebras, nas vértebras torácicas que nós vamos ter as costelas, formando um tórax, a caixa torácica. Então, essas são as características da vértebra torácica. Uma vértebra lombar também já chama a atenção o tamanho do corpo. Processo transverso, ele também tem lâmina, ele também tem processo espinhoso, tá? Ele também tem aqui o forame vertebral, né? Mas o que diferencia ele das demais vértebras? Uma das coisas é o corpo, bem maior, é uma vértebra bem maior que as demais, tá? E ele apresenta também processos, que aqui nessa imagem a gente não observa com muita nitidez, mas processos acessórios e mamilares, nessa vértebra lombar, se apresentam. E aqui nós temos o sacro, né, onde nós podemos observar que existem a união entre corpos vertebrais, digamos assim. Então, formando uma única estrutura anatômica. Mas nós podemos observar ainda as vértebras sacrais, formando aqui essa estrutura, que é a parte distal da coluna vertebral. E, na sua sequência, nós temos aqui as vértebras coxígeas, formando o cóccix, que está aqui ele, ó. A gente observa aqui nessa imagem da direita também com melhor facilidade. Então, tá aí, as vértebras sacrais são unidas, são soldadas numa única estrutura anatômica. Então, assim, pessoal, de uma maneira teórica, assim, mais geral, esse é o assunto que nós temos de vértebras, né, apresentando cada uma delas. Mas nós temos ainda detalhes para serem vistos, que nós vamos aprofundar na próxima aula, né, no próximo vídeo, mostrando a prática dessas estruturas vertebrais. Ok? Deixa eu só... Então, espero que tenha sido interessante e útil para todas essas informações. Perguntas, dúvidas, pode colocar aqui nos comentários, que serão respondidas. Ok? Então, muito grato. Até a próxima. A aula acabou?